Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Para quem não me conhece, meu nome é Chester Bennington Pellegrini. Eu, eu monetizo Big Techs, startups e faço pesquisas no Parque Tecnológico de Santos, né? Eu tenho esse canal no YouTube há mais de 10 anos e eu gosto de falar de temas assim que eu acho relevantes, né? Nesse vídeo eu quero falar um tema que é muito importante de propriedade intelectual. Eu estudo esse tema há mais de 20 anos, né? Eu sou formado em Direito e me especializei em Direito Digital, Propriedade Intelectual. Eu quero falar, desculpa, é uma coisa engraçada, mas é muito difícil de entender, gente. Eu sou meio burro, vou ser sincero. As pessoas acham que eu queria uma tecnologia complexa, que eu sou inteligente. Na verdade, eu tenho um problema de saúde, né? Eu explico, já expliquei aqui no vídeo, no outro vídeo do canal. Procurem aí o que Chester faz, afinal. Eu falo mais da minha vida pessoal. E, enfim, eu tento superar minhas limitações. Eu fiz supletivo quando era mais jovem. Eu tenho dificuldade com fazer contas de matemática, que eu mudei muito de cidades, né? Enfim, eu sou bom de lógica, mas matemática, de fazer conta, eu tenho dificuldade, porque eu, eu realmente mudei mais de 20 vezes de escola, quando era, a minha avó mudava muito, enfim. Eu sou meio burro, gente. Tem pessoas que acham que eu sou gênio e acabam se frustrando quando me conhecem. Falam, nossa, como você é burro. Quem me conhece sabe que eu não sou, pareço ser gênio. Porque assim, montar tecnologia complexa eu demoro vários anos, né? É como você montar um quebra-cabeça gigantesco. Só que aí você fala assim, quando um quebra-cabeça está pronto, um quebra-cabeça gigante, você fala, nossa, olha que bonita a paisagem, mas, pô, montar o quebra-cabeça que é complicado. É igual ao Gonal. A tecnologia que eu criei do WhatsApp Business, eu demorei muitos anos para montar o quebra-cabeça. Depois que está pronto, aí é fácil. Fala, nossa, é tão simples, né? Simples depois que já está pronto. Então, o que acontece? Eu quero falar nesse vídeo sobre ideia. Eu demorei, gente, sem brincadeira, 10 anos para entender que era a porcaria da ideia em direitos autorais, né? Porque eu tenho tecnologias que são patentes, outras são direitos autorais, copyrights, né, nos Estados Unidos e no Brasil, e outras são segredos de negócio. Porque às vezes quando você vai desenvolver uma tecnologia, é bom você saber pelo menos o básico, porque você tem que ter às vezes uma estratégia de proteção, né? Porque você proteger um bem intangível, né, é muito difícil. Então os melhores big techs, elas contratam os melhores escritórios para ajudar. Então assim, é lógico, se você não tem, se você não é uma big tech, você tem que na sua startup desenvolve tecnologia, você tem que saber se vale a pena proteger ou não. No Brasil, eu vi um relatório no grupo de tecnologia aqui de Santos, que eu faço parte. Queria mandar um abraço pro pessoal do Caiçara Valley. É um pessoal aqui de Santos, é muito legal o grupo. Eu até peço desculpa, eu ponho notícia pra caramba. Eu gosto de tecnologia, mas eu encho o grupo de notícias. Desculpa, pessoal, eu sou chato. O pessoal aqui em Santos me conhece. Eu não sei se eu sou conhecido fora de Santos, mas aqui eu dou trabalho aqui, coitado, para os vizinhos, para a cidade, o prefeito. Então, assim, vou explicar o que é direito de ideia, né? Porque no registro do Brasil e dos Estados Unidos é quase a mesma, assim, a legislação é semelhante. Tá assim, o registro protege a literalidade da obra e não a ideia nele contida. O que acontece? Muitos juízes, eu não estou criticando o judiciário, hein, gente? Na faculdade de direito, ninguém entende propriedade intelectual na prática, porque às vezes tem algumas faculdades que nem tem propriedade intelectual, às vezes tem algumas que tem 6 meses só de direitos autorais, patentes. Então, assim, é uma matéria que quase nenhum advogado conhece. Então, assim, o que acontece? Os juízes, gente, no Brasil, eles são ótimos, os juízes são excelentes. As pessoas reclamam que a justiça demora, mas você, para tomar uma boa decisão numa coisa complexa, demanda tempo para analisar a complexidade. Então, assim, não é que eu estou defendendo o judiciário, mas o judiciário do Brasil, pelo menos do estado de São Paulo, os tribunais que tem no estado de São Paulo são muito bons. E demanda tempo. O tempo do direito é engraçado, gente, porque a minha mãe foi professora aposentada de direito, né, na faculdade de direito lá em Prudente, e eu vivi entre os livros, né?
O pessoal do direito é mais hierarquia, estabilidade, né? E o povo da inovação é mais oposto. É o tempo da inovação, disrupção. Porque assim, gente, a sociedade ela precisa do direito, das leis, do Estado. Eu sei que tem muita gente radicalzinha hoje em dia, mas os dois mundos são necessários. Quem inova no setor privado, o setor público faz. Eu acho assim, gente, tem muita gente radical, né, esquerda, direita, religiões, mas assim, no mundo real, as pessoas que não são radicais são a maioria. Eu vi um William Vac lá da CNN, um cientista político que eu admiro muito, eu não vou citar nomes para não ficar expondo ninguém, mas ele falou que 60% das pessoas não gostam, não estão nem aí para política, não querem saber de esquerda, direita, não estão nem aí. É que assim, o pessoal mais jovem vê porque é engraçado, gente. Sério, as pessoas radicais são engraçadas. As pessoas vê as coisas. Eu vejo pessoa radical na internet, em política, religião, por diversão, porque é engraçado. Mas assim, ninguém leva a sério. Por exemplo, religiões. 60% dos brasileiros não estão nem aí para política, esquerda e direita, e tem mais de uma religião. Então, assim, na internet, as pessoas são radicais, mas não representam o mundo real. Por que eu tava. Bom, vou voltar ao assunto. Ideia é uma coisa muito difícil de entender. Por quê? A tecnologia é um bem intangível. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de música, né? Sempre direitos autorais, as pessoas falam de música. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer uma música sobre o amor. Isso é uma ideia. Então, por exemplo, você não pode registrar a ideia de fazer uma música falando de amor. O direito autoral, ele protege o conjunto da obra, ou seja, você escreve uma música tangível, né? O requisito para ser registrado é você tangível. Justamente não registra ideia porque a ideia é uma coisa abstrata. Você começa, por exemplo, todo negócio, uma boa tecnologia, invenção, começa com a ideia. Por exemplo, no WhatsApp Business, eles tinham a ideia de fazer. A ideia do WhatsApp Business é da Meta. Fazer, um, uma tecnologia que centraliza as mensagens instantâneas e o comércio eletrônico. Essa ideia não é protegida. Eu tive a mesma ideia que a Meta. Entendeu? Só que o que acontece? Com a ideia, eu desenvolvi uma tecnologia real. Demorei muitos anos, 3.000 horas de desenvolvimento. Então, assim, a partir da ideia, eu quero fazer um aplicativo de mensagens instantâneas com comércio eletrônico. Isso é uma ideia. Qualquer pessoa pode fazer um aplicativo desse. Só que eu fiz uma tecnologia, formato específico. E para quem não entende, o WhatsApp, a Meta, copiou exatamente o meu formato. A perita falou: não tem como eles terem tido contato com essa ideia, a ideia de fazer o WhatsApp Business e a tecnologia complexa, não tem como eles terem a mesma ideia e fazer a mesma tecnologia. A perita falou que matematicamente isso é impossível, porque a semelhança, todas as funções que tem no GoNow tem no WhatsApp Business. Então, assim, eles mudaram todo o crime de propriedade intelectual, quem copia tenta, né, muda. A perita que fez o laudo, ela falou, ó, todas as funções estão com nomes assim, eles mudaram os nomes, mas a essência é a mesma. Então, assim, que é a ideia? Você, por exemplo, uma obra de engenharia protegida, e o GoNow é uma obra de engenharia da informação. Então, por exemplo, se você faz uma planta de um prédio, é uma planta de engenharia civil, né? As plantas de engenharia são protegidas por direitos autorais. Então, assim, ele protege o conjunto da obra, protege aquele desenho, todas as conjunções dos elementos. Quando o registro fala não protege a ideia, é isso. Ninguém pode, por exemplo, registrar a ideia de fazer um prédio. Mas se você faz uma música específica, uma tecnologia específica, aí protege. Quando tem os requisitos de originalidade, os requisitos da lei. Por exemplo, você não pode fazer uma casa igual um desenho de criança, com uma janela quadrada, isso não é original, é uma casa que todo mundo tem. E tem outra, por exemplo, o que eu registrei no GoNow é o conjunto, é tudo, né? O direito autoral ele protege o todo da obra. Porque, por exemplo, a literalidade fala assim, não protege
não protege a ideia, é isso, né? Eu demorei, gente, muito tempo. Você não é burro se você não entendeu. Não sei se eu soube explicar, mas assim, é muito difícil. O que acontece? Os grandes escritórios, bancas de advocacia, que atuam contra os pequenos desenvolvedores, eles sabem que os juízes de primeira instância não têm conhecimento aprofundado em direitos autorais. Então vem essa coisa da ideia no registro de direito autoral, confunde os juízes. O juiz fala, não, isso não é uma tecnologia, é uma ideia. E aí muitos desenvolvedores são prejudicados. Por quê? As bancas são muito poderosas, as Big Tech, confunde os juízes que acha que tudo é ideia, que nada vale, aí vira aquela confusão total, né? Enfim, não quero criticar o judiciário, mas seria muito bom se o Brasil tivesse várias especializadas. Não no TJ de São Paulo já tem. Eu não posso falar do meu caso, mas graças a Deus, o meu caso do Go Now contra a Meta tá numa câmara que eu vi lá, um desembargador que tem conhecimento em propriedade intelectual. Graças a Deus, caiu num desembargador que, eu não vou citar nome, mas ele tem conhecimento. Então, assim, eu tenho esperança. Eu não vou citar nome, né, o processo está em andamento, mas, assim, caiu num desembargador que entende. Então, assim, é complicado, gente. É difícil, porque tecnologia, música, né? O royalty, ele não é beneficia só o artista, o inventor, ele beneficia toda a sociedade. Por quê? Com o aumento da IA, vai ser cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Então não adianta, evento de imersão no Vale do Silício. Não adianta é, a prefeitura, o poder executivo da cidade, do estado. Gostaria de agradecer também o estado de São Paulo, que ajuda a inovação, né? O poder executivo estadual, municipal aqui em Santos é muito bom. Mas daí você entra com a ação e aí fica, né, aquela coisa enroscada. Então, assim, o judiciário tinha que se modernizar nessa questão também de reconhecer, porque os impostos, gente, vai vir de tecnologia no futuro, já está assim. Com a evolução da IA, se a gente não proteger a tecnologia nacional, inclusive está na nossa Constituição, que os três poderes, inclusive o judiciário, o legislativo, o judiciário, está na Constituição que tem que dar prioridade para a inovação nacional. Por quê? A própria nossa Constituição Federal, que é uma das melhores do mundo, previu que o futuro ia ser assim. Daqui a pouco, se a gente não tiver tecnologia nacional, os royalties, porque assim, se eu consigo cobrar royalties da minha tecnologia, o governo consegue cobrar imposto também, entendeu? Então, assim, a maior briga mundial atualmente, geopolítica, das big techs, é sobre tecnologia, que é o novo petróleo azul. E se o judiciário brasileiro ficar para trás e não proteger as tecnologias nacionais, o Brasil não vai ter de imposto para garantir saúde, educação, segurança, porque com menos trabalho que a IA vai estar roubando o trabalho das pessoas. Não vai ter, sem emprego não tem consumo, não roda a economia. Então assim, eu peço ao judiciário que tenha uma atenção, um carinho especial, porque tem muitos jovens talentosos criando, desenvolvendo tecnologia, e se o judiciário desse uma melhorada nessa questão, o Brasil ia melhorar muito, porque o royalty ele não é só para o inventor. Se o Brasil protege tecnologias e luta para proteger o pequeno desenvolvedor nacional, os dev, né, de tecnologia, o Brasil inteiro ganha. Né? O brasileiro tem aquela coisa de querer quebrar patente, de acesso. Não. O setor privado ele é importante, porque é o motor. Você pode, eu tenho invenções que eu abro mão, eu não quero saber de cobrar nada. Mas você não pode ser obrigado a não cobrar nada. Você criar um negócio e te roubarem, piratearem e você não tem o que fazer. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa. E é isso. Tudo de bom. E amanhã é feriado de consciência negra. Um bom feriado a todos, né? É um feriado importante, né? Para o país, né? Para todos nós. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News.